8h19, eu recebo o pastor, escritor, conferencista Elton Ângelo, pessoa dedicada à causa humana. Tem um trabalho muito bonito. Eu comentei com ele aqui que das entrevistas mais bonitas que nós fizemos aqui foi com ele e com o Claudinei Bispo, não é? Sobre as maldições que nós, viu, Montanha, nos amaldiçoamos muito fácil. E é errado. Nós temos que nos amar, nos valorizar, até porque somos criaturas únicas de Deus. Elton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Simões, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical. Você escreveu mais um livro aqui, Elton. Tudo, você envia mais para cá para mim? Tudo por minha família. Ciúmes, traição, iras, sexo, paixão e amor. Tipos de maridos e esposa. O que é isso tudo, Elton? Bem, este livro é um manual que realmente eu fiz para orientar as famílias, né? Porque nós temos visto nos últimos anos que a família tem perdido muito com a modernidade, tem perdido muitos princípios que nós aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais. Então nós sabemos que a família é a nossa maior riqueza, é o nosso maior patrimônio. Porém, muitas vezes as pessoas hoje têm se esquecido desse valor que é a família. Então, quando eu resolvi fazer esse livro, foi justamente para tentar orientar melhor as famílias. Porque a gente vê que falta muita informação para que uma família seja realmente uma bênção na sociedade. Agora, Elton, no contraponto, ou você não acha que chegou demais de informações e a coisa deturpou? O maior desafio nosso hoje, na verdade, não é nós adquirirmos informações, mas o maior desafio nosso é colocar essa informação em prática, né? Então, por isso que este livro, ele trata disso, de princípios, como colocar essas informações em prática. Porque, como você mesmo disse, informação tem muita, né? A questão hoje é que falta muita prática. Em Elton, eu até comentei que antes de entrar a primeira matéria minha, é de meninos e meninas com 18 anos, são bandidos de alta periculosidade. Meninas com 18 anos já se prostituíram, já se perderam, já são mães. Eu conheço menina com 28 anos que é avó. Por que isto? O que está acontecendo? Muitas vezes são os valores que estão se perdendo, né? As pessoas hoje acabam deixando de lado aquilo que para nós era importante. Eu principalmente, na minha infância, o meu pai, os meus avós, a minha mãe, sempre ensinou o que é certo, o que é errado. Sempre eles, apesar da gente ser uma família humilde, uma família simples, mas uma coisa que a gente sempre aprendeu dentro de casa, dentro do lar, foi a questão de saber respeitar os mais velhos. Até hoje, eu já estou com 39 anos, eu tenho ainda hábito de tomar a bênção dos meus pais. Então, a gente sempre aprendeu dentro do lar, dentro de casa, que a gente tem que respeitar os mais velhos, senhor, senhora, tal. Então, hoje em dia, se perdeu muito isso, né? Sempre nós tivemos diálogo em casa, na hora do jantar, na hora do almoço, do café da manhã. Hoje isso tem se perdido. Em Elton, e a autoridade do pai e da mãe? Onde que ela foi? Onde que ela está? Esta é uma questão muito importante você falar, porque nós sabemos que Deus, Ele nos deu uma responsabilidade. Na verdade, a sua família era a sua responsabilidade. A nossa família não é responsabilidade do vizinho. A nossa família não é responsabilidade da igreja. A nossa família não é responsabilidade da escola, do psicólogo. A nossa família é nossa responsabilidade. E Deus, Ele nos deu um sacerdote. Deus colocou o homem em casa para ser esse mentor, para orientar melhor a esposa, orientar melhor os filhos. Então, quando se perde isso, nós vemos essas notícias trágicas todos os dias nos telejornais. Então nós sabemos que nós temos uma responsabilidade dentro de casa, principalmente o pai com os filhos, porque não é o traficante que tem que educar os filhos, não é o vizinho que tem que educar os filhos, mas é o pai que tem que colocar limites dentro do lar. O que significa, em termos de Bíblia, honrar o pai e a mãe? Que é uma palavra tão bonita e tão em desuso hoje, não é?
Bem, honrar o pai e a mãe, biblicamente, a Bíblia diz assim, né? O quinto mandamento da Bíblia com promessa é esse: honra teu pai e tua mãe para que seus anos se prolonguem na terra. Por que muitos jovens hoje têm morrido? Tem jovens que têm morrido aos 17 anos, aos 25 anos, até aos 30 anos. Nós vemos que, se a gente contar quantas pessoas têm morrido até essa faixa etária, são milhões. Mas por quê? Filho não honra o pai e a mãe. O pai e a mãe está lá ensinando, está lá orientando. Você deve escolher as suas amizades, você tem que estudar, você tem que fazer um curso profissionalizante, você tem que ser um filho mais educado, respeitar os mais velhos. E o que o filho e a filha muitas vezes falam? Não, o senhor está ultrapassado, o senhor é careta, isso não dá nada. Hoje está na onda, né? Não dá nada, né? Não tem nada a ver. Então, mas nós vemos todos os dias pessoas morrendo, muitos jovens, porque não honram o pai e a mãe, não respeitam, acham que os pais são quadrados. Na hora do pai dar o cartão de crédito, na hora do pai dar o cheque assinado ali, eles são os seus mentores, são seus heróis. De ser avalista. Exatamente. Mas quando a questão é orientar, colocar limites, os pais são caretas, ou seja, falta honra dentro de casa. Agora, pastor Elton, novo contraponto. Mas aí, não é culpa do pai e da mãe que também não exerce a sua autoridade? Muitas vezes, o que acontece? Pais passivos, muitas vezes, vai ser refém de filhos. Porque nós sabemos que tudo na nossa vida precisa de limites. No colégio, se o professor não colocar limite na sala de aula, vai virar uma baderna dentro da sala de aula. No emprego não é diferente. Se não tiver um gerente, não tiver um responsável dentro de uma empresa que vai colocar limites aos funcionários, vai virar baderna. E em casa não é diferente. Se o pai e a mãe, que são as pessoas que deveriam ser os heróis dos seus filhos, não começar a colocar limites, não começar a impor sua autoridade, simplesmente os filhos vão colocar os pais como um refém deles. E isso que tem acontecido. Você não acha, Elton? Te pergunto se é um estudioso, uma pessoa que você tem uma paciência para fazer uma análise familiar, que é uma coisa muito complexa, muito difícil. De tudo na Terra que existe, a parte mais bonita é a família, mas no reverso também é a parte mais difícil. Harmonizar marido, mulher e filhos não é fácil. E os tempos modernos, né? Com o advento da internet, da televisão, do celular, criou uma loucura. Pais tão simples têm filhos muito evoluídos. Há esse contraste, que o filho fala, esse meu pai é um burro, minha mãe é uma atrasada. Existe, isso é verdade, não é? O filho muito evoluído e o pai e a mãe parados no tempo. A questão hoje, né, Carlos Simões, é que, às vezes, alguns filhos não entendem isso, né? Se hoje um filho é advogado, se um filho hoje talvez é médico, é um psicólogo, é um engenheiro, muitas vezes a mãe esteve ali anos e anos lavando roupa de pessoas, passando roupa. O pai muitas vezes ficou ali durante anos e anos na agricultura ali, cortando cana, ficou ali arando a terra, talvez trabalhou de servente, de pedreiro lá a vida inteira para dar uma educação melhor para os seus filhos. E o que eu acho terrível isso é esse tipo de atitude, né? O pai faz o melhor para o filho, a mãe faz o melhor para o filho e depois vem o pecado da ingratidão. Eu vejo que hoje a maior... Mas é um pecado, falo certinho. É o pecado da ingratidão, que também é pecado. Eu creio que um dos maiores pecados da humanidade contra Deus, contra a família, é a ingratidão. Você recebe tudo de Deus, você recebe tudo da família, Deus. E a gente é ingrato, né? Muitas vezes as pessoas acabam sendo ingratas, né? E começa a desqualificar o pai, tem vergonha de andar com os pais, tem vergonha de dizer que é o pai ou a mãe, porque é mais simples, mais humilde. Mas nós sabemos, se hoje nós temos uma educação boa, se hoje nós temos uma oportunidade melhor, graças a Deus pelos nossos pais. Porque se não fosse eles, talvez nós estaríamos numa situação terrível. Põe o pai e a mãe num abrigo, num asilo, não é? Eu vejo aquilo, como é que pode? Eu não concebo, o pastor Elton. Eu vejo um asilo
com filhos doutores, filhos juízes, advogados, filhos empresários. Eu não consigo, porque eu nunca consegui pensar isso do meu pai. Meu pai faleceu com 85 anos. Nós cuidamos, zelamos, e eu especialmente, com muito carinho. Eu jamais pensei em colocá-lo numa casa de repouso. Eu não jamais, né? Até, tecnicamente, às vezes até viável. Mas eu não conseguia fazer isto. Por que que o ser humano faz isto? Ele perdeu o amor ou nasceu sem amor? A Bíblia Sagrada nos fala que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos, né? E nós vemos que isso é um fato, né? Jesus já tinha nos advertido isso há mais de 2000 anos, que por se multiplicar a iniquidade, se multiplicar o pecado, as quebras de princípios da palavra de Deus, o amor de quase todos esfriaria. Então nós vemos quando um filho resolve colocar o pai no asilo, ou abandonar, ou não ter diálogo, porque o amor se esfriou. Então nós vemos que as pessoas hoje têm deixado o amor de lado. E nós sabemos que amor não é só uma palavra. Tem gente que fala, eu amo minha esposa, eu amo meus pais, eu amo meus filhos. Então, nós sabemos que uma atitude, ela vale mais que 1000 palavras. Não adianta nós falarmos que amamos, e se a nossa atitude é diferente daquilo que nós falamos. Ou seja, quando nós falamos algo e não vivemos isso na prática, nós estamos sendo simplesmente pessoas hipócritas. Como disse o Tonico Tinoco assim, só escuta um pedacinho só. Conheço um velho ditado desde o tempo do Zagai. Um pai trata 10 filhos não trata o pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velho foi falar. É para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leva este couro de boi que eu acabo de curtir, pra lhe servir de coberta aonde o senhor dormir. Mas isto é uma grande realidade. Eu criança, o pai falava isso. O pai comentava isso, talvez até com uma forma de defesa dele. Hoje eu entendo. Nós crianças, ele contava essa história pra gente, né, do pai que os filhos abandonaram. E o meu pai tinha uma coisa muito bacana, Elton. Ele nunca topou morar com os filhos. Na sua simplicidade, viúvo, casava, descasava, depois que a mãe faleceu, mas ele procurou a sua vida particular. E isso, aliás, é uma coisa muito certa, não é? Sim, na verdade, eu creio que o pai, ele deveria ser o referencial maior de um filho, né? Até nesse livro novo que eu escrevi, Tudo por Minha Família, Proteja o Seu Maior Patrimônio, um dos capítulos que eu trato aí realmente é sobre isso, né? Quem são os heróis de seus filhos, né? Para muitos filhos hoje, o herói não é o pai, não é a mãe. Para muitos hoje o herói é o traficante, o herói é o tio, é o vizinho, o herói jogador, o cantor. Jogador de futebol, o cantor. Para muitos o herói dele é a saga Crepúsculo, né? O Harry Potter, né? É o X-Men. Ou seja, para muitos, os heróis dos filhos não são os pais. Mas nós vemos também que é interessante a gente analisar isso também. Os pais não são os heróis dos filhos, porque também muitas vezes dão maus exemplos dentro de casa, né? Trata todo mundo bem no emprego, no colégio, na faculdade, em casa vira um monstro, né? Quer espancar a mulher, quer espancar os filhos. Mal-humorado. Chega mal-humorado, azedo com a vida, às vezes chega bêbado, quer descontar a sua frustração nos filhos, na mulher. Assim. E aí o que acontece? Muitas vezes há muitos filhos que não têm realmente interesse do pai ser o herói, porque na verdade o pai é um monstro. A mãe não dá um exemplo, né? Mas nós vemos que também há aqueles pais que realmente procuram fazer o melhor para os seus filhos. Elton, numa projeção na família, até numa filosofia, num pensamento para daqui 20, 30, 40, 50 anos. O que vai acontecer com a família brasileira e do mundo?
que se pensa disto? Você que estuda, que analisa isto. Eu quando penso, eu me assusto. Eu creio se realmente as famílias hoje não procurar realmente pensar, analisar, refletir, daqui 30, 40, 50 anos, se eles não tomarem o devido cuidado, realmente vai se tornar um caos. Porque a tendência é que se a família não tomar realmente posturas enérgicas para realmente resgatar os valores que se perderam, a tendência é só piorar. A tendência não é melhorar. Mas eu creio que quando alguém quer, ela acha um jeito. Quem não quer, acha uma desculpa. Então eu tenho esse princípio comigo. Muitas pessoas não mudam de vida, muitas famílias não mudam de vida porque não querem mudar. Isso se aí. acomodaram, se conformaram. Porque sabe o que é o certo, não é, Elton? Hoje o desafio não é saber o que é certo, é saber aplicar o certo. Hein, Elton? E nesta relação, religião e família, igrejas, até do mundo, a família mundial. E a família do Japão, a do Paraná, a da África, os princípios são os mesmos, não é? Como é que está essa relação família-igreja? Bem, para nós, os cristãos, principalmente os evangélicos, a gente sempre ensina, né, as ovelhas que são a comunidade, do modo geral, que congrega na igreja, a gente ensina 3 princípios básicos, 3 prioridades básicas para qualquer um ter uma vida de sucesso. O que é? Primeiro, Deus. Porque muitas famílias estão destruídas por causa da ausência de Deus. Tem gente que quer conseguir tudo na vida sem a proteção, sem o auxílio de Deus. Então, eu creio que a primeira coisa a pensar é que nós temos um Deus e nós precisamos entender que Ele é prioridade na nossa vida. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, de qualquer forma, independente da fé de cada um, Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Segundo, a nossa família, ela tem que estar em segundo lugar. Temos que ter prioridade com a nossa família. Temos que ter tempo para a nossa família. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para Deus. Mas eu costumo dizer assim, quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Outros falam, eu não tenho tempo para a família. Eu também digo a mesma coisa. Quem não tem tempo para a família vive perdendo tempo. E a terceira prioridade, que é o trabalho. Porque todo mundo sabe que mente ocupada, o diabo não vai ocupar. Questão de prioridade. O tempo, eu escolho o que eu quero fazer, não é isso? É questão de prioridade, não é assim? Sim. A gente tem que ter tempo, né? Porque se a gente não tiver tempo para a família, vai acontecer esse caos que nós vemos todos os dias nos jornais. É filho matando pai, pai matando filho, filho matando vizinho, e uma coisa terrível, né? Então eu até que gostaria de comentar aqui, se possível, os erros mais comuns cometidos pelos pais no relacionamento com os filhos. Primeiro, perder o contato de intimidade e carinho com os filhos. Segundo, não se interessa pelos problemas ou sucessos de seus filhos. Ou seja, não procuram orientar, não motiva, não elogia, não tem tempo de oração com os filhos, só critica. Muitas vezes também falta o diálogo entre os pais com os filhos. Falta tempo para lazer, né? Hoje nós vivemos na escravidão do sistema capitalista, né? Todo mundo só quer ter, mas não quer ter tempo para mais nada. Críticas e maldições. Tem pais que só criticam os filhos, só amaldiçoam os filhos. Ao invés de falar, você vai vencer como eu venci, já fala, você é um derrotado, você é um fracassado, não vai dar em nada. Passa 20, 30 anos e se cumpre, porque as nossas palavras têm poder. Muitas vezes nós temos essa atitude farisaica, né? É um no trabalho, é um na igreja, mas dentro de casa o testemunho é horrível, né? Então muitas vezes nós não impomos, os pais não impõem limites aos filhos, né? Então há pais que não sabem dizer não. Então nós sabemos que o não é tão importante quanto o sim, né? Tem filho que nunca recebeu um não do pai, né? Outros, muitas vezes, é criar num excesso de proteção, né? Cria os filhos como se fosse numa redoma de vidro, né? Isso não é bom. Fragiliza. Exatamente. Muitas vezes também há a ausência de um ambiente amoroso e cordial entre o casal e entre os filhos.
Outros maus exemplos nós podemos ver. Brigas do casal na frente dos filhos. Falta um ambiente cordial. Então nós vemos que tudo isso vai trazer consequência na vida dos filhos. Elton, esse livro bacana, eu não o li, que você me entregou agora de manhã, é um lançamento, né? Tudo por Minha Família. Proteja seu maior patrimônio. É da De Santos, né? Editora. Onde que as pessoas encontram esse livro, que é muito bacana. Muitas citações bíblicas, frases bonitas, que faz você acordar, ou recordar, ou voltar atrás, ou avançar. Isso é uma coisa muito importante. Bem, graças a Deus, né? Mais uma vez a gente está aqui nessa entrevista. E realmente, esse livro, Tudo por Minha Família, foi lançado pela De Santos Editora. Então, se alguém gostaria de adquirir esse livro, você pode adquirir pela De Santos Editora. Também aqui na cidade de Curitiba, ele está disponível nas livrarias evangélicas Curitiba, que também faz parte da De Santos. Então, este livro, graças a Deus, do dia 7 a 12 de setembro agora, que se passou, ele foi lançado na maior feira de livros da América Latina, que é a Expo Cristã, na cidade de São Paulo, no AMB. Então, ali passou mais de 1 milhão de pessoas durante essa feira de livros, e ele, graças a Deus, obteve muito sucesso ali, porque a família hoje precisa realmente de uma orientação a cada dia mais. Então, se alguém quer adquirir este livro, você pode adquirir nas melhores livrarias daqui de Curitiba e também pela De Santos, no site da De Santos. Então, se alguém se interessar, você também pode adquirir pela www.adesantos.com.br. Tudo por Minha Família. Elton Ângelo, mais uma entrevista muito bacana. É um tema importante, eu falo todo dia da família. Eu vejo os jornais, a parte policial, e me dá medo, me arrepia. Não tem velho na página policial. É só meninos, eu te mostrei agora aqui. Um menino de 18 anos, menino, bonito, novo. Mais novo que o meu filho mais velho. Olha aqui, ó, olha a imagem dele aqui. Ó. Olha o menino aqui. Ó. Giovano Adriano de Paula, 18 anos. Tiago Rafael, 22 anos. Já mataram 7 pessoas. Ninguém nasce ruim assim, não, né? Eu creio que, na verdade, Deus não criou nenhum dos seres humanos para ser um assassino. Deus não criou o ser humano para ser alguém que venha destruir outro semelhante. Um dos princípios que a Bíblia Sagrada nos fala é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, se eu não quero um mal para mim, eu não posso querer um mal para outro. Mas por que muitas vezes as pessoas entram neste mundo de marginalidade? Muitas vezes por escolhas erradas. Muitas vezes a pessoa fala: eu estou nessa vida porque eu não tive chance. Eu estou nessa vida porque é o meu destino. Eu estou nessa vida de crime, de droga, porque é o meu karma. Muitas pessoas falam isso todos os dias. Isso é tudo mentira. E é uma mentira. É desculpa para não fazer a coisa certa. É uma desculpa para não fazer a coisa certa, porque destino não é uma questão de chance, é uma questão de uma boa escolha. Veja, viu, Elton, para nós encerrando aqui. Uma coisa sempre o pai falava assim pra gente: de ser rico, ter muito dinheiro, não, isso depende. Ninguém vai comer dinheiro. Mas ter uma formação adequada, que eu falo para os meus filhos, os 3 que eu tenho, eu sou um tarado, tenho 3 filhos. Tá louco? Falo isto: sejam decentes, que vocês serão, no mínimo, felizes. Isso é uma pura verdade. Porque a decência, ela cabe em qualquer lugar. E nós sabemos que hoje, quando a pessoa perde esses valores, esses princípios, a tendência é só vir o caos em toda a família. Eu gostaria também de estar dentro do livro Tudo por Minha Família, algo bem interessante para os pais que estão ouvindo o programa agora entender um princípio muito importante em relação aos filhos. Então eu coloquei aqui 10 maneiras de se criar um filho delinquente. Então isso é para você aprender para não criar um filho delinquente. Para criar um caco.
Então, aqui 10 maneiras de se criar um filho delinquente. Primeiro, comece a dar à criança desde pequeno tudo aquilo que ela pedir. Segundo, quando a criança disser alguma besteira ou palavrão, ache isso engraçado, dê risada e aprovem. Terceiro, nunca falem para a criança de Deus e religião. Quarto, recolha tudo aquilo que a criança deixar jogado pelo chão. Quinto, discutam, gritem e briguem na presença da criança. Sexto, dê à criança todo o dinheiro que ela pedir. Sétimo, satisfaçam todos os desejos da criança. Dê a ela plena liberdade. Oitavo, aprovem tudo aquilo que a criança fizer, não importa se é certo ou errado. Nono, quando a criança discutir, brigar ou meter-se em problemas, digam, ela é assim mesmo, nós nunca conseguimos dominá-la. Décimo, prepare-se para a vida de desgostos e o vosso merecido destino. Os delinquentes não aparecem por um acaso, não vêm de famílias que vivem unidas, que vão à igreja. Os filhos seguem os exemplos dos pais. Elton Ângelo, Deus te abençoe, e os microfones da Rádio Tropical. Fale com as famílias, com as pessoas que nos escutam nesta hora. Bem, o meu recado às famílias agora é que, por mais que a sua família esteja destruída, lembre-se de uma coisa: Deus é especialista em restaurar famílias destruídas. Mas uma coisa, nós como famílias precisamos entender nesta manhã: Deus não se afastou do ser humano. Deus não se afastou das pessoas. As pessoas se afastaram de Deus. E enquanto as pessoas não tomar uma atitude, procurar achar tempo para ter com Deus, nós vamos ver que nós não vamos conseguir vencer essas adversidades. Porque hoje nós vivemos uma era tecnológica. Nós precisamos entender que nem um tipo de dinheiro que você der para o filho vai compensar a ausência de um pai e de uma mãe. Então a gente não pode comprar o carinho dos filhos, nós não podemos comprar o carinho, o amor da esposa dando presente, mas principalmente a nossa atenção, o nosso tempo. Então a oração neste momento é que realmente Deus ele possa encontrar o coração de cada ouvinte e que você venha pensar em tudo que isso que foi falado aqui nessa manhã, e que Deus abençoa todas as famílias, Carlos Simões, Adriana e também a Rádio Tropical. Amém? Tudo por Minha Família você acha nas livrarias evangélicas. Vá lá. É um baita livro, um presente para a sua família.